Oi, gente, eu sou a Tati Bernardi, escritora e colunista da Folha de São Paulo, e este é o podcast Se Ela Não Sabe, Quem Sabe? Um projeto parte da iniciativa Todas de conteúdo voltado às mulheres. E hoje nós estamos aqui para ouvir o que mulheres incríveis e com mais de 50 anos têm a dizer. A ideia é se reconhecer nelas, trocar experiências e aprender como viver com mais força e sabedoria. E hoje eu converso com a doutora Sônia Guimarães, essa mulher incrível. Ela é cientista, pesquisadora, PhD em física, professora do ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. É a primeira mulher negra doutora em física no Brasil e a primeira mulher negra professora no ITA. Sônia, nós estamos aqui gravando hoje, é uma honra. E você acabou de sair de um almoço de premiação das Mulheres Poderosas 2025 da Forbes. Você também recebeu do ITA a medalha Santos Dumont de Honra ao Mérito em 2023 e também foi eleita em 2023 uma das 100 pessoas mais inovadoras da América Latina. A minha pergunta é a seguinte, para a gente começar. Hoje em dia, você já deve ter se acostumado a essas premiações, enfim, está sempre entre as mulheres mais incríveis do Brasil. Mas eu queria que você começasse contando como é que foi lá atrás, quando você botou na sua cabeça que você ia estudar insanamente, mesmo a sua mãe dizendo que era melhor que você só trabalhasse. Ganhasse dinheiro. E ganhasse dinheiro. Minha mãe é terrível. Conta um pouco desse começo e depois a gente volta aqui para esse momento incrível que você está vivendo. Bom, na realidade eu já estava em física e eu comecei a fazer física moderna. E na física moderna existem aplicadores na matemática que explicam o surgimento, por exemplo, da luz. Eu sempre fui pelo menos a segunda melhor aluna de matemática na minha vida inteira. Isso na escola que você fazia… Agora na universidade. Agora na universidade, tá. Eu falei, genial! A física com aplicadores da matemática que explicam o surgimento de um fenômeno físico. Amei a física. Uhum. E nesse mesmo ano eu comecei a estudar física do estado sólido com Jorge Viega. Jorge Viega, em 70, não tinha computador, não tinha celular, não tinha nada. Ele disse, os semicondutores vão ser a razão do desenvolvimento tecnológico do mundo. Semicondutores são materiais que você pode conduzir ou não, conforme você os fabrica. Portanto, eles vão conduzir como você quer, quando você quer, como você quer. E daí é a base de todo o desenvolvimento hoje. No teu celular tem zilhões de semicondutores, no teu computador, idem, na tua televisão plana, maravilhosa, eletrônica, idem, semicondutores por todos os lados. Em 70 eu falei, ups, semicondutores, com todo esse poder tecnológico, amei. E a minha carreira de física é toda baseada em semicondutores. No mestrado, semicondutores usados para produzir células solares. Células solares são dispositivos que transformam a energia solar em energia elétrica. No meu doutorado, eu comecei a estudar como tornar esses dispositivos microeletrônicos bem pequenininhos. Hoje eles são nano. Nano é 10 do tamanho de um fiozinho de cabelo. E esses, nesse tamanho, fazem tudo o que faz no teu celular, na tua televisão, no teu computador, no teu tudo. Até máquinas de lavar roupa têm semicondutores para fazer o que elas têm que fazer. A minha carreira todinha é baseada em semicondutores. E eu vi esses semicondutores no meu segundo ano na graduação de física lá em São Carlos. Então, a minha vida inteira eu meio que, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e eu simplesmente fiz. Na escola, você estudou em escola pública. Sim. E você era uma excelente aluna de matemática. Sempre. Pelo menos a segunda melhor. Pelo menos a segunda melhor. Em que momento você fala… Porque você começou contando você já na faculdade que você fazia de física. Isso. Mas em que momento você fala, é isso que eu vou estudar física? Porque eu imagino que você deva ter ouvido o que uma mulher vai fazer se ela estudar física. Você ouviu muito isso na sua vida? Para que isso vai te servir? Inicialmente, eu fazia curso técnico em edificações. Uhum.
terminei uma escola, que eu era pelo menos a segunda melhor aluna, e o meu amigo fez: Sônia, lá no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, tem o curso de edificações. Vamos para lá? E, sabe, era a minha oportunidade de pegar um ônibus para ir para a escola. A minha vida inteira eu estudei pertinho da casa da minha mãe. E dessa vez eu precisava pegar um ônibus. Mais do que pegar um ônibus, eu ia estudar no centro de São Paulo. Uma delícia! Eu fugia da escola e ia pro Cine Biju. Cine Biju tinha cinema de arte. Não é chique cinema Muito de arte? chique. Vi filmes italianos, franceses, amava isso. Então, tudo essa coisa, não houve um momento que eu decidi. Eu fui indo. Terminei o curso técnico de edificações, eu fui a segunda melhor aluna do Liceu de Artes e Ofícios quando eu me formei. Aí eu falei, acho que eu quero fazer engenharia civil. Eu era técnica em edificações, engenharia civil, era perfeito, não era? Aí, mas o meu professor de cursinho falou, escolha todas as opções que você mais quer, mas preencha todas as opções. Eu fiz o último ano do Mapofei. Mapofei foi a coisa que acontecia antes nos vestibulares, antes de Enem, FUVEST, todos esses aí. Aí, nesse ano, eram 16 opções, 13 eu preenchi com todas as engenharias que eu queria. As últimas 3, eu falei, eu tinha... Porque eu queria engenharia, tinha a noite que eu tinha física a noite inteira. Eu não tinha visto física no meu curso de tecnologia. De jeito nenhum, bocotiquico de nada, talvez nada. E nós no cursinho, porque eu queria engenharia, eu tinha que fazer todas as exatas. E tinha a noite que eu tinha física a noite toda. Falei, estou gostando de física. Começou a gostar Aí muito. botei nas últimas 3 opções do Mapofei, física, e passei na Federal de São Carlos. Então, não sei se você percebe, mas não é que eu sonhei que eu queria ser física. Não, foi indo. E você era muito boa. Eu fui conseguindo. Você tinha que trabalhar ao mesmo tempo? Como Minha era? mãe tinha um buffet de festas. Minha irmã cuida hoje, minha irmã, essa daqui, cuida de um buffet de festas até hoje. E minha mãe tinha recursos para me manter numa escola. Eu não precisava trabalhar, por exemplo. Aí eu comecei a pegar bolsas e tudo, e aí eu tinha um dinheirinho. Mas se eu não tivesse isso, minha mãe conseguiria Mas me isso manter. que é lindo, né? Porque ao mesmo tempo que ela falava, tô entendendo para que estudar tanto, vai trabalhar, ela te bancava. Ou no dia que eu passei no vestibular, eu falei, mãe, eu preciso ir lá para São Carlos para me matricular. Minha mãe me deu um mundo de dinheiro, porque ela já fez. Você já vai, se matricula e já arranja um lugar para morar. Porque o que vai acontecer quando você voltar lá para, né? Ela já queria que eu já acertasse tudo. Claro, porque depois tem que voltar lá. E quando eu voltasse, já ia para começar as aulas. Então, ela me deu um mundo de dinheiro no meu bolso e fez. Já vai, já decide onde você vai morar. Ela te deu muita liberdade, né? Meu pai, filha nenhuma vai estudar, vai morar sozinha. Daqui a pouco tá de barriga. Não, minha mãe fez, ela vai amanhã cedo. No meu tempo, não tinha essa história de se matricular online. E não devia ter muita mulher na sua sala, né? 5. Nós éramos 5 ou 6. 50 que entraram, 5 ou 6 e mulher meninas. preta, só você. Na universidade, na federal inteirinha, era a única menina e tinha mais uns 5 ou 6 meninos. 3 em física. Você sofreu química, racismo nessa época? Mais do que racismo. Você nunca vai conseguir, você nunca vai fazer nada com física. Era essa a pergunta que eu te falei, porque eu imagino que eles não deviam entender você ali, com tudo, misoginia, machismo, racismo, tudo misturado. Porque logo desse mesmo segundo ano que eu consegui decidir todas as coisas que eu ia conseguir física, eu descobri que eu podia pedir uma bolsa de iniciação científica. Deixa eu te dizer, desde os meus 4 anos e meio eu faço pesquisa. Porque eu era muito xereta, como diz a minha avó. Por que o céu é azul? Por que a flor é vermelha, verde, amarela? Por que todas elas não são da mesma cor? Por que as folhas são verdes? Então, eu sempre fui muito xereta. E minha mãe conseguiu uma professora aposentada que ensinava as criancinhas a ler, a escrever e a fazer conta. Com 4 anos e meio, eu sabia tudo isso. Minha mãe comprou 2 enciclopédias, Delta Larousse e Barça. Essas enciclopédias seriam o que hoje é o Google. Mas eram 32 fascículos que a gente tinha em casa. E minha mãe fazia, quando eu fazia as perguntas, minha mãe fazia assim, vai lá na
Barça, vai lá na Delta Larosso, que eles e respondiam mesmo. Isso partia de você, muito curiosa, ou tinha um estímulo da sua família pra você ser assim? Eu queria saber as respostas. Eu queria saber por quê. Aí eu ia e realmente as enciclopédias respondiam. Então, desde os 4 anos e meio, eu já fazia pesquisa, Já tudo era somado, gênia. eu ia lá. Aí, na faculdade, eu descobri que eu podia pedir bolsa de iniciação científica. Eu fui lá e a resposta foi exatamente essa. Você nunca vai fazer nada com física. Por que eu vou desperdiçar uma bolsa de iniciação Isso que a gente científica? falou foi homem ou mulher? Mulher. E ela definitivamente tinha... Sabe, eu nunca iria fazer nada com física. E simplesmente não me deu. No meu tempo, tinha bolsa sobre... Agora, hoje é uma complicação. Mas no meu tempo, eram 5 meninas na física. Quer dizer, imagina que não tinha 5 bolsas para nós. Não, para mim não tinha, porque eu jamais iria usar física para nada. Por que ela ia De desperdiçar vez em uma quando bolsa vem comigo? isso, assim, você pensa, olha só onde eu cheguei. Te dá uma coisa meio vingativa, assim? Eu queria tanto que ela me visse Ela com certeza te viu. Eu queria tanto que ela me visse hoje. Porque eu queria que ela visse. Olha só aquela menina aqui. Não, eu sou Não inventora. ia fazer nada com isso. Eu tenho uma patente. Pois é, isso que eu queria. Eu gostaria tanto que ela me visse hoje que eu nunca ia fazer nada com física. Eu sou professora de um instituto extremamente importante, professora de física. Quer dizer, cáspita, eu não tô fazendo nada com física. Não ia fazer nada com isso. Oh my God. Você falou, eu queria que a gente ficasse um pouquinho mais na sua mãe. Eu sou sempre muito apaixonada pelas histórias. Falasse um pouco mais da sua mãe, do seu pai, principalmente da sua mãe, que eu amo, essas ligações mãe e filha, né? A mulherada toda. Como que. Então, sua mãe tinha esse buffet de festas. Tem até hoje é minha irmã que cuida. E sua mãe tá vivíssima. Graças a Deus. Terrível, teimosa, não quer ir à academia, não quer fazer mais nada, mas minha irmã arranca ela. Não arranca na cama não, porque ela tem que fazer o café da manhã. Mas, sabe, ir pra academia é uma coisa complicada. E depois de uma idade, você não pode parar. Claro. Você tem que ir pra academia. Parou. Sinto muito, você tem que ir. Se parar, nossa, é terrível. Vivi continua a mesma, sabe? Mãe, eu tô ganhando um prêmio lá na Forbes. Mas da onde é que eles te conhecem? Como é que eles sabem? Por que você conhece a minha Soninha? Ela perguntou isso pro presidente do Centro de Integração Empresa-Escola, que eu ganhei um prêmio lá, professora emérita, guerreira da educação. Da onde que você conhece a minha Soninha? Aí ele começou a contar tudo pra ela. Mas ela te olhar assim é gostoso, E né? quando eu ganhei o prêmio, ela tinha acabado de fazer algum aniversário, 84, 85 anos, não sei. Ele deu um ramalhete de flores. Se você quer dar um beijo na minha mãe, dá flores pra ela. Oh my God, Ela você faz a pessoa mais feliz do mundo. Olha, ela é o melhor amigo dela pro resto da vida dele. E o seu pai, como que era? Meu pai faleceu há 16 anos atrás. E como que era a sua relação com ele? Bárbara, mas quando eu entrei na Federal de São Carlos, ele fez: filha minha não vai estudar. Filha minha não vai morar sozinha de jeito nenhum. Daqui a pouco tá com barriga. A minha mãe, ela vai amanhã cedo, porque no meu tempo não podia fazer inscrição online. Eu tinha que ir presencialmente. Claro. Ela vai, mas ela tá querendo engenharia, ela entrou em física. Quando ela puder, ela faz engenharia. Agora ela vai fazer física. Sabe? Ela bancou mesmo. Tadinha. Tirou um dinheiro e me deu pra eu pagar as coisas. Ela tinha esse buffet, ela não precisava pedir dinheiro pro meu pai, ela não precisava. Era independente. Ela não precisava. Meu pai, quando eu tinha, não sei Seu pai quantos... trabalhava com o quê? Pois é, quando eu tinha, sei lá, uns 11, 12 ou 13 anos de idade, meu pai foi diagnosticado com tuberculose. Ele teve que ficar 6 meses em Campos do Jordão. Minha mãe assumiu a casa. Mais do que assumiu a casa, criou esse buffet e assumiu a casa. Ela conseguiu manter, ela comprou um carro com esse dinheiro. Você tá entendendo? Comprar um carro com esse dinheiro? Naquela época. Com um marido que não deixava nem ela dirigir o carro dele. E ela tinha o carro, quando ele voltou de Campos do Jordão, ele tinha o carro dele lá parado, lá. E a minha mãe tinha um carro mais novo que eu. Oh my God, ela isso foi um problema. Vida, Minha mãe, você não faz. Minha mãe é terrível. Muito bom. Queria que você contasse um pouco o seu processo até chegar como professora no ITA. Aí você vai para Itália, você vai para Inglaterra, como que é? Porque aí você se forma na Universidade de São Carlos como física.
como licenciatura plena em física, vou fazer mestrado na USP de São Carlos. Aí foi lá para a USP de São Carlos um pesquisador italiano, Giancarlo Celotti, e ele viu que tudo que eu estava fazendo, ele fez assim: Sônia, tem uma garota lá na Itália que está fazendo... Eu montei um dispositivo para tornar as camadas antirrefletoras das células solares mais eficientes. Portanto, captar mais células, mais energia solar e transformá-las em energia elétrica. Ele falou: Sônia, tem uma garota lá na Itália que está fazendo esse equipamento. Você não quer que ela venha te ajudar? Aí veio para o Brasil dela, Caterine Sumonte, que morou 1 ano com a gente lá em São Carlos e me ajudou a montar o meu equipamento para o meu mestrado. Defendi a tese e tudo mais. Nesse meio tempo, Giancarlo Celotti se tornou adido científico Itália-Brasil, e estava morando em Brasília. Ele nunca quis mais... Ele amou esse país aqui e nunca mais quis voltar para a Itália. E ele estava morando em Brasília. Aí ele fez: Sônia, por que você não vai lá para a Itália para fazer o teu... Eles não tinham um PhD na Itália, porque você já era doutoressa quando você terminava a graduação. Ele fez: vai lá, faz uma pesquisa e volta e defende. Então, realmente, eu fui para a Itália para fazer o meu doutorado sanduíche, ou seja... Que na época era novo, né? Não tinha. Yes. Hoje em dia muita gente faz. Muito importante. Eu ia lá, porque eles não tinham PhD lá. Então, eu fui para a Itália para desenvolver a minha pesquisa de doutorado e era suposta voltar para a Escola de Engenharia Politécnica da USP em São Paulo, que eu estava já matriculada lá, para defender o meu doutorado na USP, na Poli, lá em São Paulo. Nesse meio tempo, uma colega lá da Itália teve o marido transferido para a Inglaterra. Chegando na Inglaterra, ela falou: Sônia, vem já para cá. Eles já te conhecem aqui, já tem uma bolsa para você vir estudar aqui. E aqui você já vai embora para o Brasil com um PhD, ou seja, doutorado obtido na Inglaterra para o Brasil. E eu fui. Aí foi. Aí quando voltou já tinha doutorado. Aí cheguei lá, era PhD. Já fiz toda, não precisava fazer curso, ele já tinha visto que eu já tinha todo o meu trabalho de PhD desenvolvido, precisava usar o equipamento deles só para justificar a ida para a Inglaterra e pronto, defendi você já era a minha cientista também? Não, segundo uma professora, eu só seria cientista se eu tivesse o PhD ou o doutorado. Aí, depois que eu defendi tudo, sim, a partir daí eu seria cientista. Não, mas aí você já volta pro Brasil cientista. Cientista, sim, com PhD, gente, tudo lindíssima, maravilhosa. Doutorado, cientista. E aí você chega, e aí você vai dar aula no ITA. Não, eu fui trabalhar no Centro Tecnológico para Informática, em Campinas, trabalhei lá 3 anos. Aí eu comecei a fazer concursos vários. Fiz concurso para uma Universidade de São João del Rei e fiz também concurso para o ITA. Aí passei no ITA. Aí maninha fez assim... que para ela ITA e nada é a mesma coisa. Soninha... Ela nem entendia. Sabe? Aliás, ela entende pouquíssimo do que eu faço. Aí ela fez... Soninha... O ITA é tão mais pertinho, porque São João del Rei é a tonga da mironga do Cabulete. Aí ela fez... Soninha... São José dos Campos é tão mais pertinho que São João del Rei. Vai nesse ITA aí mesmo. Exato. Não, deixa eu contar. Nesse meio tempo, eu tinha me inscrito para vários concursos, porque vai saber qual que eu ia passar. E tinha me inscrito para a Universidade Federal de Minas Gerais para entrar lá. Aí, eu entrei no ITA, me inscrevi no ITA, só que como eu tinha um doutorado estrangeiro, eu tinha que validar esse doutorado em algum lugar. Não, eu tinha que validar esse doutorado numa universidade federal. E naquele tempo, só a Federal de Minas Gerais era o mais perto. E eu fui dar o vestibular do ITA em Minas e cheguei lá na Universidade Federal. Gente, eu preciso validar aqui meu diploma. Aí um carinha fez assim: Sônia, você se inscreveu aqui na nossa universidade e nunca veio fazer o concurso. Eu falei: eu passei no ITA. Aí ele falou: mas o ITA é só engenharia. Aqui tem física, matemática. É uma universidade federal com todos os cursos. Aí eu respondi: a minha mãinha não deixava eu vir para Minas. Mas o Belo Horizonte ainda era mais longe que São João del Rei. Mãinha não ia deixar eu vir Pessoa pra cá. com PhD cientista, foi minha mãe que não deixou. Mãinha não ia deixar eu vir pra cá. Muito bom, maravilhoso. E aí, conte mais dessa trajetória lindíssima. Aí você chega lá no ITA. Aí eu fui pro ITA, passei.
As coisas no ITA são um pouquinho complicadas. Um certo meu colega de trabalho... Bom, ele fez no meu concurso, passei, maravilhosa, mas ele fez uma pergunta e eu respondi errado ou respondi de uma forma que ele não era da minha banca, que estava me aprovando para o concurso, não. Ele estava só assistindo a minha apresentação e fez uma pergunta. Aparentemente, ele não ficou contente com a minha resposta. Eu não lembro se eu respondi errado, não sei o que aconteceu. Ele foi lá para a comissão. Eu não passei em primeiro lugar, passei em segundo lugar, mas o primeiro lugar não pôde assumir, então eu assumi. E ele foi lá e falou, não, vamos cancelar esse concurso, vamos fazer outro. Só que isso era 16 de fevereiro e as aulas começavam 1º de março. Não dava tempo de fazer outro concurso. Mas que desgraçado. Calma, ele não parou aí. Então, ele teve que me engolir por 3 anos. No meu 3º ano, ele entra na minha sala com 12. Eu dava aula para 120 meninos, não tinha meninas naquela época. Maioria branco. Eu tinha... não sei se nesse... Teve um ano que eu tive 3 meninos negros, todos de Minas Gerais e todos de escola pública. E um deles casou com alguém lá em São Paulo e ele conhece a minha mãe, porque aparentemente o buffet da minha mãe fez o casamento dele. Demais, aparentemente. Demais. O resto da história eu não sei, só sei que ele falou pra minha mãe, ou falou pra alguém, eu conheço a tua filha. Bom, em soma... Aí, maioria ésima branca. E como era para eles terem uma professora como você? A ponto... No meu 3º ano de ITA, essa mesma pessoinha que queria que meu concurso fosse cancelado, entrou na minha sala com 12 avaliações dos alunos. Eu dava aula para 120, ele veio com 12 avaliações nas quais estava escrito: a professora Sônia não sabe física, queridinha. A minha vida inteira me foi dito que eu não sabia física. A professora Sônia é a pior professora do mundo. Segundo semestre do 1º ano, eles já conheciam todas as professoras do mundo. E a roupa dela chama muita atenção para o corpo dela. Por causa dessas... Quer dizer, é bem possível, o mundo é um lugar Por causa horrível. dessas 3 pontos, esse carinha me expulsou do ITA. Professora, doutora, PhD na Inglaterra, passei num concurso, ele me expulsou de um cargo que eu passei num concurso aprovado. Eu fui Porque a expulsa sua do ITA. roupa, eles achavam que não era adequada, porque um aluno... Eu tinha que deixar minha bundinha em casa e dar aula sem bundinha, porque estava atrapalhando a minha bundinha na aula. Eu era a única mulher na física, não tinha mais nenhuma mulher, era só homem branco. Tentei falar com o meu chefe estava viajando, o vice-chefe disse, não, você está sendo perseguida, cai fora. O diretor, o chefe do ITA não me recebeu. O vice-chefe disse, você está sendo perseguida, cai fora. O diretor do DCTA, departamento todo o DCTA é o campus que engloba todos os institutos de pesquisa da aeronáutica, não me recebeu. E esses que falavam você está sendo perseguida, cai fora, não podiam ter feito nada por você? Em vez de mandar você cair fora? Não tinham nenhum interesse em fazê-lo. Não queria. Porque eu era a porcaria da porcaria da porcaria. É uma porcaria da porcaria com um PhD, cientista, doutorado, mestrado. Tchau! Mundo desgraçado. Tchau. Bom, peguei minhas coisas e fui expulsa para o Instituto Aeronáutica e Espaço. Você saber o que aconteceu? Aí você fez sua patente lá. Que gênia! Yes. Aquela que não sabia física tem uma patente. Pergunta quantos professores lá do ITA têm patente. Pergunta. Nenhum. Só você. Essa coisa aí, eu sou a pior professora do mundo. Alguns anos atrás, o Centro de Integração Empresa-Escola me nomeou professora emérita guerreira da educação. Sabe, não tem nenhum professor do ITA com esse título. Aí eles tiveram que te engolir, você voltou. Eu voltei. Quanto tempo você ficou nesse Mais laboratório? de 10 anos, uns 13 anos. 13? Uns 13. Você ficou 13 anos afastada de dar aula do ITA por causa desse cara? E sem promoção profissional. Sem comentário. Eu ia falar de novo, não é possível, mas é bem possível. É bem possível. Mais do que isso, eles me impediriam de ser professora titular. Imagina quantas professoras titulares em física existem no Brasil. Eles me tiraram um outro pioneirismo. Aí, tenho uma patente, ganhei todos esses prêmios. Aí, um dia, um dos reitores decidiu me voltar para trás, mas não me recebeu, sabe? Ok, pode voltar, mas não vem falar comigo, não tem nada com isso, não tem nada com isso. Não fui eu. Voltei, um deles falou,
Não quero nem saber do teu passado, vamos em frente. A outra, não sou culpada de nada que te aconteceu no passado, vamos em frente. Sabe, no sentido, ninguém queria ouvir o que tinha acontecido comigo, resolver problemas, nada. E você voltou de raiva do que fizeram ou porque você realmente queria muito estar ali? Acabou minha função no Instituto de Aeronáutica e Espaço. Não tinha mais nada o que fazer lá. Não tinha nada o que fazer lá. Então, eu voltei inicialmente para o Departamento de Engenharia Eletrônica. Não valeria a pena, por exemplo, dar aula na USP, por exemplo, na Unicamp? Por que o ITA, especificamente? Você agarrou uma raiva ali, você falou, eu vou voltar? Eu nunca fui convidada para a USP, nunca fui convidada para a Unicamp. Porque, né, eu não posso ir lá para lá. Eu sou professora efetiva do ITA, né? Sim. Não, mas aí você teria que ter... O que teria que fazer? Eu francamente não sei. Mas você quer saber para onde eu estou sendo convidada para ir? Para onde? Universidade Illinois, no Estados Unidos. Lindíssima. Professora visitante importante. Professor, tem um nome lindo, professora visitante ilustre ou alguma coisa. Tem uma palavra linda depois de professora visitante. Mas nem USP, sabe? Pergunta quantas professoras do gênero feminino tem na Unicamp? Preta, então? Nenhuma. Existem universidades no Brasil em 2025 que não tem nenhuma mulher do gênero feminino, que dirá preta. Não, e você devia incomodar essa... Quer saber qual foi a minha avaliação discente do último semestre? Extremamente pobre. 2,6 em 10. Aí minha pergunta é por quê? Aí uma pessoa entrou em contato comigo, Sônia, precisamos conversar. Eu falei, conversar o quê? Sobre a tua avaliação. Eu falei, vamos fazer o seguinte, assiste as minhas aulas e vamos ver o que eles estão dizendo e o que você... eu não tenho tempo de assistir as tuas aulas. Mas hoje em dia melhorou os alunos, porque, não sei, eu tenho a impressão que... É que eu não sei como é que é o ITA, né? Mas assim, eu tenho a sensação, por a gente estar discutindo muito mais... racismo, misoginia, que o mundo deu uma melhorada. Em 3 anos atrás, entrou a Bruninha. A Bruninha é uma menina negra, eu posso dizer que ela é negra porque ela se autodeclarou para mim. E ligou para mim, ela conseguiu meu WhatsApp com a minha aconselhada, ligou para mim e fez assim, professora, entrei no ITA. E só entrei no ITA porque você disse que eu poderia ser o que eu quisesse e onde eu quisesse. Ela entrou 2 vezes no Instituto Militar do Exército, mas o pai dela virou para ela e fez assim, filha minha solteira não vai morar sozinha no Rio de Janeiro. Aí ela entrou no ITA, o pai dela mora em Guará. Guará é 92 quilômetros de São José dos Campos. Pro ITA, o pai dela deixou. O maior sonho dela é ser professora de física, mas o pai dela falou, não, eu não quero filha minha morrendo de fome. Eu sou professora de física e nunca morri de fome. Mas o pai dela disse, professora de física, mas não, agora ela vai ser engenheira eletrônica do ITA e isso o pai dela deixou. Então as coisas, um dos anos, logo depois que eu fui no programa do Bial, e o Bial perguntou para mim assim, como é ser professora negra, mulher, no Instituto Militar e branco? Eu respondi, eles me odeiam. Eu vi. Isso você não faz ideia. Então, isso que eu ia te perguntar, dessa repercussão. Isso teve. Uau, isso foi terrível. Eu estava proibida de dar palestras, a menos que fossem sobre física. Quem é que chama uma palestra de física nesse Brasil? Pois é. Bom, em soma. Mas só a minha chefe... Ainda eu falei para ela, chefe, eu não sou a vilã da história, eu sou a vítima. Resposta dela, eu não tenho nada com isso, eu não era tua chefe quando aconteceu. Ninguém tem nada com isso, não. Né? Bom, mas o reitor nunca assinou esse documento que me proibia dar essas palestras. Aí, nesse ano, entrou a Bruninha e a Bruninha disse tudo isso e me amava. Aí, uma outra escreveu nos relatórios que ela mandava. Eu sou professora experimental, então eles entregam relatórios semanais. Professora, é uma honra ter você como professora. Mas é 2 mulheres, né? Ou seja, e uma delas negras. Então, precisa ter mais mulher preta para você ter um ambiente saudável. Não entrou 3 mulheres negras. Entraram 49 itanos que se autodeclaravam pretos ou pardos. 49 em 170. Você não faz ideia como isso. E 3 meninas em 7. 3 meninas em 7, 49 em 170. Você sente que tá melhorando?
Sim, 49. Eu 40. não me... Olha, Você não achou que ia ser tão rápido, apesar de ter demorado tanto? oh my God, não sei o que te dizer, porque 49 em 170, Que alegria. sabe? Uau, uau, uau. Emocionante. Quando começaram as cotas nesse instituto, um menino veio. Eu não vi nada de negro dele, mas aparentemente, mais do que não negro, assim que eu conseguisse ver que ele era negro, ele era pobre. Uhum. E realmente, nesse mesmo programa do Bial, eu disse, sabe, naquele tempo era 120, 130, 150, em 10 mil candidatos. Quem você acha que entra? Quem estudou em colégio particular pôde fazer os melhores cursinhos. E o pai também incentivou a ir para uma escola militar, de brancos. Pagou! Pagou no sentido que botou nas melhores escolas bom, é durante isso que a eu tô vida falando. inteira. Sim. Então, ele tem melhores... Achei que a gente ia descobrir um crime aqui agora. Não. Não, No entendi. sentido que aqueles que entraram são os que tinham as Sim. melhores condições. Sim. Nesse sentido, quantos pobres você acham que entram? É, muito. Bom, eu fui hiper condenada. Teve uma reunião, vice-reitor da graduação, representante dos alunos. Sabe, vieram numa sala assim pra me condenar. Aí eu contei exatamente isso que eu tô contando pra você. Fizeram isso comigo. Fim. Todo mundo ficou quieto porque eles queriam que eu pedisse desculpa pelo aquilo que eu disse. Eles queriam no que você não aguentasse e você mesmo quisesse sair. Eles querem isso eles até querem hoje. isso. Quando eles veem que você volta, é tipo, volta, Oh, vai. Pelo my amor de Deus, a gente God. não vai vencer essa mulher. Deixa eu te contar o que eu fiz. Conta, no ano conta, passado. conta. Bom, esses anos todos, eu dou aula de metrologia. Então, eu ensino a usar micrômetro, paquímetro, enfim, todos os instrumentos de medida. E na última semana, eu convido 3 escolas públicas e uma escola particular de crianças do ensino médio para irem assistir aula dentro do ITA. Demais. Gente que não tem laboratório de física na escola. Vão para um laboratório de física dentro do ITA e as minhas alunas e os meus alunos ensinam para eles. No ano passado, ou retrasado, teve um grupo que fez um vídeo, porque são 3 horas de aula. Então, não dá para explicar. Eles fizeram um vídeo para explicar tudo e depois botar a molecada toda para trabalhar. E uma das escolas se recusou esse ano, o ensino médio se recusou a ir. E eles mandaram do ensino fundamental. Molequinho de 10 anos. Tinha um que era desse tamanho, ele não alcançava a bancada Que do lindo. laboratório. Demais. Aí ele fazia, professora, eu tô entendendo tudo sim. E perguntavam meus Não, alunos. você chacoalhou essa universidade, você trouxe vida para esse Mais lugar. do que isso, meus alunos faziam assim, professora, eu nunca tive um desafio, porque eles estão em cálculo 2. Cálculo 2 é um nível altíssimo em matemática. Vocês não estão vendo essa mulher, essa deusa com essas pulseiras vermelhas, esse anelzão. Isso aqui eu ganhei no Não, Recife. é porque você, num ambiente militar, não sei, você é uma dádiva, a galera não deve entender. Não, sou problema. Não, dádiva no sentido da gente que tá olhando de fora, mas pra eles é um problema Um gigantesco. problema enorme. É. A molecadinha, professora, por que eles não ensinam física no laboratório? Eu fiz o experimento, eles aprendem a usar o tracker. O tracker é um aplicativo no qual você filma o teu experimento e o tracker te dá o gráfico de tempo com espaço, qualquer gráfico que você queira, te dá a equação matemática do teu experimento e faz o cálculo. Eles tinham que fazer o cálculo da aceleração da gravidade. Professora, eu aprendi a usar o cálculo, usar o tracker, entendi todo o experimento, vi o resultado, eu entendi tudo. Por que vocês não ensinam física num laboratório? Desse jeito, né? Eu falei, essa é a minha máxima, eu queria que todos aprendessem física no laboratório. Porque você está vendo a física, não precisa ficar pensando e imaginando. Não, mede o fenômeno e depois vai para os experimentos, para os cálculos, enfim. Um outro fez assim, professora, eu quero muito entrar no ITA. Eu falei, o que você gostou mais do ITA? Do restaurante. O restaurante é imenso, eu acho que eu vou comer só coisa gostosa lá. Eu falei, legal, é um bom motivo para entrar na faculdade também. Sônia, além de todas as maravilhas que você fez com da sua trajetória, você fez uma outra coisa muito maravilhosa também, que é você não casou, né?
Graças a Deus. Segundo umas pesquisas, Ela só viajar... acertou, gente. Só acertou na vida. Viajar traz mais felicidade que casar. Uma minha amiga foi contra isso, caiu matando. Mas viajar traz mais felicidade do que casamento. A gente já foi para... Já levei minha mãe para Paris mais do que uma vez. Para Disney. Primeira vez que a gente foi na Disney, tem um momento que apagam a luz da Disney, tocam aquele música da Sim. Disney e vem todos os personagens iluminados eles mesmos. Minha mãe virou para mim, chora. Minha mãe não chora, não chorou nem na morte do pai dela, nem da mãe dela. Minha mãe com lágrimas nos olhos. Soninha, eu nunca nem imaginei estar aqui. E ela estava lá vendo todo aquele... Sabe, é uma coisa lindíssima. Todo mundo desfilando, tudo apagado, a Disney apagada. Todas as pessoas e os carros com iluminação própria. E a música das Disney passando. É bonito mesmo. É a coisa... Soninha, eu nunca nem sonhei isso. Eu pude levar levei minha mãe para Roma. Minha mãe não gostou muito da Europa. Levei para Miami. Miami já é uma coisa que ela gosta. Ela achou a Europa muito velha. Comprou coisas, se divertiu. Muito velha. Levei para Miami. Miami, sim, é uma coisa que ela gosta. Nova York, eu não entendi bem se ela gostou muito. Mas Miami, Soninha, isso é legal, porque é tudo moderno. Não gostou, a Europa estava muito velha. Muito velha. E você... E as praças não têm árvores. Soninha, Piazza dell'Uomo. Cadê as árvores dessa praça aqui? Está muito aberto. Mãe, na Itália são giardini, que são jardins, né? Ah, não gostei dessa praça, não tem árvore, não tem nada. Maravilhosa sua mãe. E você acha que esse ambiente tão masculino também te afastou, assim? Te deu uma certa preguiça de ter que aturar um outro cara também, além de todos aqueles que você aturava? Ou você acha que, sei lá, ia ser difícil arrumar alguém que segurasse... Porque homem não quer que a mulher brilhe mais do que ele, né? Bingo. A maioria, né? Tem uns legais. Eles não querem que você tenha opinião. Você tá me vendo sem nenhuma opinião? Jamais. Você não pode ter opinião. Você tem que dizer sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Você teve algum namorado que você foi largando? Ui. Você foi largando vários. Namorados deliciosos. Isso eu tive um montão. Não, mas teve algum, assim, que você chegou perto de casar e falou, ih, isso aí vai me dar trabalho. Não. Um deles eu queria casar por motivos extremamente estúpidos. Não deu certo e bye. Qual motivo estúpido? Sabe, eu achei que era ele. Eu achei que... Aquela coisa, ter que casar com alguém em algum momento, né? Talvez. Mas em momento nenhum ele quis e graças a Deus, sim, muito obrigada, mamá. Maravilha. Um outro, ele era muito delicioso. Aí eu achei que ia ser gostoso, né? Ter aquilo pra sempre. Ele também nunca quis. Porque além de tudo, não era pra eu pensar, ter opinião. Cáspita, quando é que eu não tenho uma opinião? E mesmo na vida dele eu tinha opiniões, não era pra eu ter. Eu tinha que ficar calada? Oh my God! Nunca. Tem que cortar minha língua para eu ficar calada, porque eu sempre tenho algo a dizer. Não consigo fazer altrimentes. Eu sempre tenho algo a dizer. E não era para eu ter. Um outro, bem legalzinho também, mas... Sabe, não... Apagadinho perto de você. Imagina todos esses homens apagadinhos perto de você. Eu descobri um dia desses que tudo somado... Eu nunca me apaixonei. Nunca. Porque no momento que eles caíram fora, bye. Você nunca ficou péssima, chorando pelos cantos? Por outros motivos, não porque ele disse adeus. Não porque ele disse adeus, porque aparentemente já estava meio que claro até aquele ponto, entendeu? Então... Hoje em dia você tem um namorado? Não. E um idiota queria chegar perto, mas eu não podia sair em escola de samba. Ah, pelo amor de Deus, gente. O outro chegou perto e não era pra eu gostar do Lula. Ele chegou... Só homem errado, gente. Não pode pular carnaval. O Lula estava muito doentinho no hospital. Ele vai se unir à Marisa. Não vai mais ficar com essa atual dele. Eu estava desesperada, com medo que o Lula morresse. E ele veio com essa estupidez. Gente... Esse aí, bye. Mas como é que um homem conservador acha que vai ter chance com você, essa mulher que fez tudo o que você fez? Eu não sei se eles sabem mesmo tudo o que eu fiz. Eles têm algum conhecimento, mas não sabem tudo. Isso tudo que a universidade fez com você, em algum momento te derrubou? Você entrou numa depressão ou o tempo inteiro você ficou ali firme? Isso, como é que foi? Porque não deve ter sido fácil. A gente tá aqui agora contando uma história de vitória, né? Mas...
teve momentos em que você deve ter dado uma emburacada, porque foi muito violento. Não está sendo fácil. Ainda, e agora né? eu tô ainda com uma avaliação horrorosa. Você ainda tá tendo que se provar até hoje, o tempo inteiro. E tô com uma pessoa querendo conversar comigo. Eu falei, queridinha, venha assistir a minha aula. Porque ela tem a opinião de 17 avaliações. Em 160, ela tem 17. Eu falei, venha assistir a minha aula de setembro e tenha a tua opinião. Vamos ver a opinião desses 17 e vamos discutir. Porque tem 17 criticando você. 2,6 em 10. Isso é crítica? Eles querem acabar. Eles querem. Há 30 anos atrás, esse tipo de avaliação me expulsou do ITA. Eu acho que eles querem continuar me expulsando. Você não faz ideia, nós estamos discutindo isso essa semana passada inteira. Aí eu falei, porque ela quer conversar comigo. Aí eu falei, vamos fazer melhor. Você assiste a minha aula, tenha a tua opinião, e aí a gente conversa. Ela não tem tempo de conversa. 4 horas, porque ela não precisa assistir minha aula toda. Assiste a primeira hora, que já vai dar, porque no resto da hora, a molecada vai fazer o experimento. Ela não precisa estar lá. 4 horas por semana, ela não tem tempo. Em setembro, um único mês. Agora, eu quero entender assim, de 160 alunos, vão 16 lá e falam groselha sobre você. E isso faz com que de 10 você tenha avaliação 2 ponto alguma coisa? Por quê? Se 16 é um número tão pequeno de 160. Porque esses 16 são importantes. Mas eu No tenho ano outros que eu fui 140, expulsa, eu não sei fazer conta na frente da cientista. Quando eu fui expulsa, eram da ordem de 12 em 120. E mesmo assim conseguiram. Eu fui expulsa. Eu tenho a impressão que esses 17 continuam querendo me expulsar. O ano passado, mais do que a avaliação ruim, eles usaram palavras de baixo. Eles me insultaram. O que falaram? Ou a minha mãe, não sei. Eu não abro essas avaliações, porque é uma coisa extremamente cruel. Sabe, não eu dá não pra leio. Ler, não dá pra ler. Isso é Eu não leio. É hater, é tipo hater de Porque internet. eles não estão avaliando o meu curso. Eles querem me insultar e me expulsar. Eu vou ler pra causa de quê? Aí o reitor da graduação, o reitor responsável pela graduação me chamou e fez assim, professora, esse ano eles colocaram palavras de baixo calão. Nós tiramos essas palavras porque o ano passado foi a minha avaliação profissional, quando eu subo de cargo. Eles colocaram essas palavras, nós tiramos essas palavras porque isso vai atrapalhar a tua avaliação. Só que eles entraram com um processo e querem que essas palavras vão para a tua avaliação. Meu Deus, eles entraram com um processo para que as palavras de baixo calar. Falei, ok, paciência, Deus, que se é perseguição real. Ódio. E quando você vai pra TV ou pra um podcast e conta isso, piora a sua situação? Eu sou processada. A culpa é minha. O reitor joga um processo nas minhas costas porque eu falei o negócio porque você desse é a na vítima. televisão. Entendi. Não, eu sou a culpada. Você conta que tá sofrendo e ainda é culpada. A culpada, Não, é mentira dela. Não é nada disso que tá acontecendo. Eu falei, ok, paciência, mas a minha promoção veio, maravilha, maravilha, maravilha. Esse ano não, a menina quer conversar comigo. Eu falei, não seria bem importante você ter o teu ponto de vista nessa história? Uhum. Eu não tenho tempo, eu perguntei. Você não tem uma equipe que possa te ajudar? Tipo, vai alguém da equipe dela, me assiste minha aula e dá a opinião dessa equipe. Não, nós não temos isso. Mas, posso falar um palavrão? Deve. Mas vá fanculo! Não tem o que fazer para me ajudar. Mas nós não queremos... Ela falou uma palavra linda. Acabar com o teu curso ou te desmoralizar. E o que essas avaliações estão fazendo? Agora, tem uma coisa bonita aí, que você já tem um tamanho bom nas redes sociais, vai ter cada vez mais. E esse delícia. povo deve estar com medo, porque você pode fazer um barulhaço agora, se você é expulsa. Na época, lá atrás, você não tinha essa força de rede social. Não, porque eles me jogam um processo nas costas. Não, eles não têm medo. Eles me jogam me jogaram já, acabei de sair do processo. Eles me jogam um processo jurídico no qual eu posso ser suspensa ou expulsa ou fragada. Eu tô com vontade de te ver feliz dando aula na USP, que eu acho que é um ambiente menos macho branco militar.
Você não tem? É que agora também… Qual que são os seus planos para o futuro? Que idade que você tá? 68, vou fazer Tem muita 79 coisa em pra 20 fazer, dias. tem muita coisa pra 30 fazer. dias, 40 dias. Tudo somado, há pouquíssimo tempo atrás, eu deveria ir aposentar o ano que vem. Mas não vai conseguir, a mulher dessa não vai aposentar. Não, o agora. ex-presidente mudou a aposentadoria. Então, talvez eu tenha mais 5 anos. Porque existe uma coisa, eles fazem essa coisa para eu não ter promoção profissional. Portanto, eu nunca chegaria a titular. Mas não, o ex-presidente mudou tudo, então pode ser que eu chegue a titular. Então, eu devo continuar nessa desgraça até ser titular, depois eu saio. Porque, sabe, quantas professoras você acha que titular em física… Então, eu quero ser titular, ponto e basta, só isso. Existe esse convite dessa universidade no exterior, então eu já tô com uma carta de apresentação, já escolhi os cursos que eu vou dar lá, e agora, eu não sei, acho que você fala inglês fluente? Yes, I do. E aí, eu acho que eu vou começar a escrever o meu currículo Lattes em inglês. Eu não sei, eu perguntei, eu preciso traduzir o currículo Lattes inteiro, cáspita, porque eu poderia traduzir os últimos anos só, né? Bom, não sei, eu não recebi essa resposta ainda, mas o pessoal que está me convidando está assim, excitadíssimo. Eu fiquei lá 4 dias o ano passado, dando palestra, falando com professores de… Oh my God, tem uma menina que está querendo vir para o ITA para assistir às aulas, para trabalhar aqui num desses… Não, você merece estar num lugar que você seja endeusada. Yes. Eu tô com nervoso Mais do que isso, lugar. minha vida inteira eu trabalhei com semicondutores. E participei da banca, tanto de mestrado quanto de doutorado, de um menino que fez o trabalho em grafeno. E numa das vezes ele falou em alto e bom tom: o grafeno é 500 vezes mais poderoso que o silício. E o silício é a minha carreira inteira eu trabalhei com silício e adjacências. Eu fiquei tão zangada com ele. Como que você insulta desse jeito o silício? Ele fez, não, vem trabalhar com grafeno com a gente, porque o grafeno é o futuro. Então, eu estou mudando de área, já recebi um sim, vou poder usar os equipamentos, porque dentro do instituto que eu trabalho, eu não posso nem entrar no laboratório, que dirá usar os equipamentos. Aí, o instituto que eu trabalhei esses anos que eu fui expulsa, já falou sim, pode vir usar os nossos equipamentos, então eu estou indo para lá trabalhar lá. Eu estou muito feliz por você e triste pelo Brasil, que vai te perder, porque não dá valor. Yes, isso é terrível, isso é terrível. terrível. Como é que terrível. deixa uma cientista como você embora? Bom, por então já que tratos, estamos falando caso. disso, é pior isso. Uma garota do Maranhão foi para Floripa, se formou em física no Maranhão, foi para Floripa fazer um mestrado rapidésimo. Em 1 ano e meio ele terminou o doutorado. No pós-doutorado começou a ser tratada como a faxineira do laboratório. Doutora, fazendo pós-doutorado, começou tratada como uma pessoa que não é pessoa. O que ela faz? Passou por 3 exames de qualificação, ela está em Portugal e Espanha. Sabe, o Brasil pagou a graduação dela, o mestrado e o doutorado, e ela está em Portugal e Espanha. É racista, é Menina preconceituoso negra. e burro, porque gastaram dinheiro com ela. Menina negra. Tem mais uma outra, acabou agora de fazer a graduação, está começando a fazer mestrado, pediu bolsa de mestrado para a FAPESP. FAPESP é um órgão estadual que dá bolsas, mestrado, doutorado, para você ir para o exterior, enfim. A resposta foi não. Eu falei, por quê? Eles não precisam nem se dar o trabalho de justificar, no sentido que, eu e ela, ok, vê lá o que você errou, a gente corrige e pede de novo. Não, não é não e não precisa de justificativa. O que essa gente está querendo? Sabe, as meninas são a minoria na hora de pedir bolsa, de conseguir bolsa, de ir para frente. Elas fazem pesquisa. Essa menina entrou em 4 universidades quando ela entrou na faculdade. Escolheu a USP, fez a USP supimpa. Na hora de fazer o mestrado, eles dão não para a bolsa dela. De Minas Gerais, Diamantina, a cidadezinha dela. Ela veio de Minas sozinha, sem dinheiro, menina negra. E agora, como é que ela vai fazer um mestrado sem dinheiro? É muito triste. Oh, my God. E o presidente da FAPESP estava meio que querendo entrar na minha rede do Insta. Eu já aceitei, porque eu quero mandar tudo o que ela faz. Ela divulga ciência, ela ensina física pelo Instagram, pelo TikTok, pelo tudo. E não tem uma bolsa de mestrado da FAPESP. Por quê? Eles não precisam justificar, eles só dizem não e não justificam. Eu queria falar com esse presidente, claro. Porque, pelo amor de Deus, está errado. Ai, presidente, alguma coisa tem que ser mudada. Escuta a Sônia aqui. Exato, presidente da FAPESP, por favor, veja isso, está errado. Por favor, tá bom.
Tá errado. As minhas assessoras não querem que eu fale isso. Mas, cáspita, é necessário, Não, é necessário tá falar. errado. Você incomoda e é muito certo o que você tá fazendo. Tem que incomodar. Tá errado. Tá muito errado. Queria que você contasse um pouco dessa sua nova carreira agora como palestrante, que eu vejo você viajando cada hora para um lugar. Sim. Né? E como que são essas palestras? Você conta, porque você não está falando de física, você está falando de você, da tua carreira. Eles só querem saber todas as barreiras que eu superei, como eu superei, como é que eu não tô louca ou depressiva Exato. E qual é o meu conselho para as meninas que estão vindo? Porque, além de tudo, eu fico lá na frente gritando. Venham, para as exatas. E depois vem essa palhaçada de não ter bolsa para o mestrado. Exato. Incentiva e depois você vê as pessoas não conseguindo. Então, yes. Eles querem saber como eu superei tudo isso e como é que eu não enlouqueci. Como é que você está de pé ali, brigando Porque ainda. muitas meninas desistem, vão embora. O maldito do cálculo. Eu falo, vão para as exatas. Primeiro semestre do primeiro ano, cálculo 1. Bomba. Porque no cálculo você vê coisa que você não viu no ensino médio. Uhum. Ok, eu já bombei no cálculo 1. O que eu vou fazer no cálculo 2, 3 e 4? O que elas fazem? Vão embora da física, química e matemática e vão fazer humanas, porque não tem cálculo nessas nenhuma dessas. Sim. Eu falo para minhas amigas de matemática, queridas, pelo amor de Deus, façam alguma coisa com cálculo 1, 2, 3 e 4, porque o pessoal está desistindo por causa de vocês. Uhum. Nem é pela física, é por causa de vocês. A Universidade Federal do Rio de Janeiro tem cálculo meio no primeiro ano. Meio. Então, você tem uma introdução a cálculo, passa, e depois faz o resto da introdução e continua fazendo a tua graduação nas exatas. O que é maravilhoso, Sim. porque as pessoas têm um pouco Você mais não de expulsa chance. a pessoa. Um meu aconselhado falou, professora, o que a gente aprende em cálculo 2 no instituto que eu trabalho, a Escola Politécnica de Engenharia da USP de São Paulo vê em 3, 4. E no instituto que eu trabalho, eles estão vendo em cálculo 2. Uhum. Entendeu? A dificuldade, onde que as pessoas acabam desistindo ou indo para trás ou reprovando. E no instituto que eu trabalho, não pode reprovar, tem que passar sempre. Então, Por que algo tem que mudar. Tem que mudar. E Esse meu aluno, esse meu aconselhado, que tem muitos amigos na Poli de São Paulo, fez. Os amigos dele da Poli fizeram para ele. Começa a estudar cálculo 1 no ensino médio, sozinho. Ele estudou cálculo 1 sozinho no ensino médio para poder levar em frente, porque ele foi super bem no vestibular e aí ele conseguiu ir para frente. Agora, esse aqui é o último ano dele, ele vai se formar em engenharia mecânica no fim do ano. Mas você está entendendo? Alguém tem que mudar alguma coisa em algum lugar, porque não sou eu que estou falando e não sou... lá vem a Sônia com o mimimi dela. Não, é sério. E esse problema com os cálculos todos é mundial. Fora China e Índia, todos os países têm problema com essa matemática da universidade, porque essa matemática não é ensinada antes. E, de repente, no primeiro ano, no primeiro semestre, você tem essa você não tá bomba. preparado pra isso. Essa bomba. Quem pode, pode. E quem não pode, acaba reprovando, né? Então, alguma coisa tem que ser feita, não sei. Lá vem a Sônia com a choradeira dela. Mas alguma coisa tem que ser feita, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Falando em alguma coisa tem que ser feita, tirando trabalhar muito... O que você faz para se cuidar, para se divertir, para relaxar? Eu acordo 6 horas. Bom, não. Eu acordo 6 horas, terças e quintas, e eu tô na piscina nadando. Eu amo nadar. Nadar é bom demais. 1.800 metros. Nossa, ela nada real mesmo. Nada que essa mulher faz é pouca coisa. Ela terças, quartas e quintas, idem. E depois 40 minutos de hidro. De segunda a sexta, e sábado que vem vou começar no sábado. A minha irmã não acredita nisso nem a pau, mas agora eles mudaram o horário do sábado, porque antes o sábado começava às 9. A essa hora eu já tomei café da manhã, como é que eu vou entrar na piscina? Sim.
Não. Vai começar mais cedo. Já faz um mês. Já começou, já faz tempo. Então, eu vou começar a entrar começar a fazer natação e hidro nos sábados também. Vamos ver se vai dar certo. Adoro carnaval. Acabamos de fazer um carnaval maravilhoso. Desfilamos nas Campeãs com camisa verde e branco, cantando Cazuza no primeiro dia do desfile. O sol nasceu na hora que a gente entrou na Que lindo. avenida. Em qual que você desfilou? Camisa verde. Bom, desfilamos em 5 escolas, mas o desfile da camisa foi maravilhoso. Entramos na avenida, o sol nascendo assim, e o bloco atrás da gente. Quem que é a gente? É você junto com Eu quem? e a minha irmã. A sua irmã, que tá aqui. Aí atrás da gente tinha uma ala com tudo uma ráfia, uma coisa enfeitando a fantasia, e o sol brilhando nessa fantasia. Então parecia que essa ala era o sol. E a gente cantando Pro Dia Nascer Feliz do Cazuza. Lindo. Oh my God, foi muito lindo. Adoro viajar, adoro viajar. A gente já tem um plano maravilhoso para as férias de julho. Que mais? É isso, eu me cuido assim. O que você gosta de ouvir? Samba, pelo que você está dizendo. O que Samba. você gosta de ler, assistir? Ultimamente, eu demorei, não sei, espero que não tenha sido uma década para ler o livro de Muniz Sodré sobre os IFAs. Bom, eu dou uma palestra maravilhosa sobre a ciência na África, mas nunca eu ouvi nada de física na África. Cássio, como é que eles fizeram tudo o que eles fizeram sem física? Muniz fez assim, não, existem os IFAs. E os IFAs têm toda uma previsão ou uma antevisão, ou o que você quiser chamar, de física. O que são os IFAs? IFAs são entidades poderosíssimas dentro dos orixás. Eles são, eu não gostaria de falar a palavra deuses, mas são entidades poderosíssimas. Zeus é um Ifá e Zeus disse: nada existe na Terra sem movimento, que é exatamente a primeira lei de Newton. Só que ele disse isso há 6.000 anos atrás, e Newton foi em 1600. Zeus também disse: o orixá matou um ser amanhã com uma flecha que ele soltou ontem, que é exatamente a lei da relatividade de Einstein. Ele disse isso há 6.000 anos atrás. Einstein disse isso em 1900. Então, o Muniz diz, não, os orixás já tinham previsto a física há 6.000 anos atrás ou antes. Há 10.000 anos atrás, os africanos já tinham sistema de água de beber e água de uso. Os europeus não tinham isso na Idade Média. Eu amei o livro, mas nunca que eu conseguia terminar. Você viu, né? 5 horas da manhã eu tô em pé, Sim. Então eu tenho muito sono muito cedo. Eu caio na cama para dormir, para ler. Eu leio uma linha e já estou dormindo. Então, durante o dia, eu sou extremamente ocupada. Então, eu não consigo ler fora daquela horica de ler um bocadinho antes de dormir. Então, eu estou lendo muito pouco. Comecei a ler uma outra coisa que eu estou odiando, já parei. Ali, Oxumaré, que é um livro escrito por a pessoa que organizou Oguntec. Oguntec é uma parte de tecnologia, uma entidade de educação lá em Salvador. Ele vai publicar esse livro, espero que ele publique. Eu estou organizando o primeiro workshop de negras e negros, brasileiras e brasileiros, físicos, lá em Salvador. Eu gostaria muito que ele lançasse esse livro lá, que vai ser maravilhoso. Acabei de ler o livro dele com toda a ciência. No Oguntec é mais a tecnologia africana. Acabei de ler, já dei todas as minhas correções. Ele não sabe se ele consegue colocar as correções até agosto, que é quando vai acontecer o meu evento. Portanto, ele não sabe se vai conseguir organizar tudo até agosto. Mas eu sempre li muito, tá? Eu chegava a ler 2, 3, 4 livros por ano. Ultimamente, as minhas leituras estão sendo muito. Eu não estou tendo tempo. Sim, eu começo a abrir o livro para ler, tô dormindo, eu pego o lápis e vou dormir. Eu tô igual a você. Eu deveria ler muito mais, porque eu ainda tenho coluna de resenha no jornal, não tô conseguindo. Você não consegue ler. Nas palestras em que você tem que incentivar as mulheres, sobretudo, e você tem sempre que contar a sua história, tudo, seus percalços todos, chega uma hora que isso você cansa, você não aguenta, você queria poder contar.
é que é impossível, né? Porque você ainda tá sendo testada, você ainda não pôde descansar, você ainda tá brigando, né? Então eu ia falar, você cansa de contar desse período, mas não é um período, você ainda tá nesse momento, né? Que horas que você cansa? Essa é a pergunta. Nessa semana passada, que eu estava com essa discussão com essa pessoa que está querendo conversar comigo sobre uma avaliação de 17, vou falar a palavra aqui porque é o que eu estou sentindo nesse momento, 17 desgraçados, e eu aposto que são todos do gênero masculino, não deve ter nenhuma desgraçadinha, foi bem ruim. Porque, além de tudo, eu preciso fechar minhas notas do mês de março. Eu não estou conseguindo. Porque esse pessoal que me avaliou, esses 17 que me avaliou do meu curso do semestre passado, tô dando aula acabei de dar aula para eles agora em março. E você quer saber? Eu não recebi, não senti... Bom, fora 3 grupos, eu não senti... Ok, 3 grupos dá um total de 12. Eu não senti animosidade de... Sabe, eles me agradecem o meu curso. Deixa eu te contar. São 60, gente. Um monte de gente amando ela. Aí vem 12 pessoas reclamar, pronto. Deixa eu te contar. Esse semestre agora, março, agora que acabou, eles têm que construir helicópteros bem simplinho. E eu faço uma competição com esses helicópteros. Os helicópteros campeões vão viajar num helicóptero de verdade da Exército do dia 14 de abril. Muito legal. Então é uma guerra. Eles querem ganhar o campeonato e tudo mais. Um dos grupos que tinha que montar bumerangues comprou os bumerangues prontos. Como é que você sabe disso? Porque o cara que vendeu pra eles ligou pra mim. Sônia, já mandei os bumerangues pra eles. Não, gente. 2 grupos ficaram enrolando a aula toda. São esses que reclamaram de você. 2 que ficaram enrolando a aula toda, eu dei 0, porque cadê o material que vocês tinham que produzir? Claro. Aí eles foram produzir lá no H8, que é o alojamento. Só que, ok, pode produzir lá também, mas grava um vídeo, eu quero ver vocês produzindo. Sabe, um vídeo no qual um tá sentado, outro tá conversando, alguém provavelmente tá montando ali, mas você não consegue ver. Cáspita, eu dou 0. Não, são pessoas acostumadas a ver uma mulher preta servindo eles. E você é uma mulher preta dando ordem e 0. Isso é difícil pra cacete onde você tá, mas que maravilha que você tá. Foi o que eu disse no Bial, eles me condenaram, eles queriam que eu morresse. Exatamente. E outra, eu sou suposta ser uma idiota, mas Cáspita, cadê o material? Aí eu dei nota baixa. Professora, você vê. Mas você não fez o que eu pedi, o que você quer? E num dos grupos, um só fez o que eu pedi. Só o nome dele tá indo lá pra viajar do helicóptero. Não botei mais nome de ninguém, porque eles não fizeram mais nada. Que ódio. Então, semana passada foi muito difícil. Se fosse um homem branco, nossa, esse professor é difícil. Uma mulher preta é a vaca. Não. Esse é difícil e nós aceitamos. Aquela lá, é um homem difícil, lá, que pelo bom, amor vai de Deus. me fazer amadurecer. Exato. A mulher e ela tira. Essa semana foi muito complicada. Sabe, eu tô zangada, porque eu tô falando com a pessoa e tô querendo que ela me apoie. Não, ela não tem tempo pra me apoiar. Aí eu falei pra ela, há 30 anos atrás eles fizeram a mesma coisa e me expulsaram. É uma expulsão que você quer? Não, Sônia, eu não tô querendo desrespeitar o teu curso. Eu falei, e esse molecada que fez esses 17 avaliações, estão pensando igual você? Sabe uma coisa que eu fiquei pensando enquanto você fala? Talvez tenha uma coisa assim entre esses professores e reitores e diretores. Nossa, ela vai lá na TV, ela vai no podcast, ela vai dar uma entrevista e ela fala, ela conta dos bastidores. Isso não pode. Se fosse um professor, sei lá, branco, um homem, né? Por que ele não falaria se ele sofresse alguma injustiça? Porque tem esse acordo entre essas pessoas brancas que uma ajuda a outra. Então, não tem por que ele precisar da ajuda de um podcast, de uma TV. Porque ali ele já tá no pacto branco. Você não entrou em nenhum pacto. Se você não tem a mídia, você não tem ninguém. Exato. Por isso que você precisa falar. Não é mau comportamento, é sobrevivência. É outra. Você não entrou pro pacto. Quem que te protege ali dentro? Ninguém. Se você não botar a boca no trombone, você não tem ninguém que te protege ali dentro. Você só tá ali dentro porque você não parou um minuto de lutar pra estar ali. Exatamente. Ninguém nunca te estendeu uma mão nesse lugar, gente. Eu tô em choque. Aliás, não tô, porque eu sei que é assim. Eu estive num evento em Boston e aconteceu uma coisa terrível. E a menina veio no meu ombro, Sônia, aconteceu isso e isso. Eu falei, fala. Tem que falar. Fala. E ela falou, menina, o mundo veio
abaixo. É isso. E esse ano eu não fui convidada para Boston de novo. Mas é isso aí, porque a galera Mas vive eu dentro de falei um pra pacto ela, de silêncio. Fala tudo o que aconteceu do jeito. E ela foi e falou: olha, o mundo veio. Olha, uau, eu não esperava Só suporta tamanha pacto de repercussão silêncio quem se beneficia dele. Você Você não está se beneficiando de nada, ninguém está te ajudando, você tem que meter a boca no trombone. O mundo veio abaixo, a coisa girou, literalmente o mundo, porque todo mundo descobriu o que tinha acontecido. E gente que já tinha passado por aquela palhaçada, E era abriu a assédio boca. ou era alguma coisa que ela foi puxar o tapete dela? Elas estavam duas meninas negras, com cabelão, aqueles cabelos todos de negra. Uma pessoa branca falou em inglês. Ah, essa foi a Chan. Porque as brancas nunca imaginavam que aquelas duas negras soubessem falar inglês. Aquele cabelo ali deve ter piolho. Meu Deus. E essa mulher que falou isso estava ali também como... Tava todo mundo no banheiro. Aí ela veio chorando no meu ombro. Sônia, aconteceu isso e isso. Eu falei, fala, conta pra todo mundo. Não se cale. É isso aí. E ela foi e falou. Menina, você não sabe quantos repórteres quiseram entrevistá-las. Maravilhosa. No mundo todo. Quando elas chegaram no Brasil, a coisa estava estourando. Sabe? É muito importante, né? Que eles fiquem fazendo você ficar muito calada, não fala, não se manifeste, não diga nada. Eu virei para elas e falei, conta para todo mundo. E no final, um menino fez. Sabe, eu também não sei falar, eu não sei falar inglês. Portanto, eu não sei se isso aconteceu comigo. Mas eu presumo, por causa dos olhares, entendeu? O que a pessoa disse ou não, ele não sabia dizer o que era, mas os olhares, na hora que a pessoa estava falando, o fez pensar, ups, ali tem alguma coisa que não me agrada. Olha, que bom que tem pessoas como você falando e estimulando outros a eu falarem acho que e tem mulheres a que falarem. abrir a santa da boca. Porque... Sônia, a última pergunta é... não é uma pergunta, é uma afirmação. Nunca ninguém vai te derrubar, né, Sônia? Com certeza, só não sabemos quando e como. Não vão te derrubar. Não derrubaram até hoje, não vão derrubar. Mas vão tentando, né? Seguem tentando. Seguem fracassando. Oh, yes, espero que sim. Sônia, o meu babalorixá fala assim, não, você tem luz, vai em frente. Muita luz, muita. Uma coisa impressionante. Sônia, amei conversar com você. Obrigada. Amei conversar com você também. Que você seja chamada para falar o tempo inteiro em todos os jornais e revistas e televisão, porque tudo que você falou precisa ser dito todos os dias. Sempre. Me chamem que as minhas assessoras vão ficar muito contentes. Por favor, chamem ela para tudo. Obrigada, Sônia. Sou eu quem agradece. Isso aí é o português correto. Sou eu quem agradece. Muito obrigada. Sou eu quem agradece. Obrigada a você que nos ouviu até o finalzinho. Eu sou a Tati Bernardi e este foi o Se Ela Não Sabe, Quem Sabe? Um podcast da Folha de São Paulo que faz parte da iniciativa Todas. Este projeto tem roteiro meu e produção da Zamunda Studio. Até o próximo episódio. E segue a gente para saber quando tem programa novo.